Olá, tudo bem? Confira comigo agora as novidades do mundo universitário. Unibrasil Vôlei conquista a segunda etapa do Campeonato Paranaense. Encontros com Experiência aborda violência contra a mulher. Unibrasil se destaca em Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. E confira também os livros para o vestibular de verão. Agora no Unibrasil em Síntese. Mesmo sem algumas titulares, a Unibrasil venceu a equipe Araucária-Tuiuti por 3-1 e já está no quadrangular final do Campeonato Paranaense de Vôlei Feminino. Depois que a gente perdeu o primeiro set, a gente viu que a gente tinha condições de ganhar, apesar de desfalques das meninas que não estavam aí. Eu acho que a gente se fechou mesmo como um grupo ali, que a gente tinha potencial, que a gente conseguia ganhar. O saque é um ponto principal do jogo, né? Então tem que ter concentração e você tem que estar ali no jogo, pensando toda hora positivamente, no acerto, não no erro, e ir para cima delas, assim, com o saque, né? Com o ponto de saque. Agora a gente veio com um time um pouco desfalcado, então como a gente daí perdeu o primeiro set, a gente veio em busca, a gente se superou e ganhou os outros e conseguiu sair com a vitória invicta dos dois torneios, das duas fases. Continuar treinando, como a gente sempre fazia, treinar todos os dias, musculação e vontade, né? Força e vontade que é a principal coisa. Agora, o treinador prepara a equipe para o próximo desafio, que é o quadrangular final do Paranaense, a ser disputado entre os dias 10 e 12 de outubro, e pensa nos desfalques, já que duas atletas da Unibrasil transferiram-se para o vôlei da Europa. O grupo é bem forte, né? Elas estão focadas para esse campeonato paranaense, que vai ser o primeiro título da universidade. E eu acho que a gente juntou boas profissionais, boas alunas, boas atletas com uma estrutura de excelente qualidade. Juntando esses dois, a gente vem alcançando esses títulos nesse primeiro semestre e mais nessa segunda etapa do Paranaense. Eu acho que a gente já teve a conquista dessa fase classificatória, a gente conseguiu um excelente desempenho, né? O grupo se fechou, as atletas juvenis elas melhoraram, corresponderam à expectativa nossa. Eu acho que agora é trabalhar forte, união das meninas para a gente ser campeão do estado. Da raça, da vontade de ganhar outro título, né? Porque nosso foi, a gente ganhou a primeira fase, ganhou a segunda fase, agora a gente tem que ir com tudo para a fase final. Comunicação, Educação e Cultura na Era Digital. Este foi o tema do 32º Congresso Nacional de Ciências da Comunicação em Curitiba. E a Unibrasil estava lá. Eu participei no Intercom de duas partes interessantes, que foi uma oficina e o Publicom. O Intercom, por ter acontecido aqui em Curitiba, foi bastante interessante, que veio gente do Brasil todo para debater comunicação. E a gente teve participação grande de vários alunos do Brasil todo e vários professores. É importante esse debate para a gente saber o que está acontecendo no resto do país, o que está acontecendo no resto do mundo, porque eles trazem informação de diversos outros países, e o interesse dos alunos em debater propaganda, em debater comunicação. Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, ir em alguma Intercom, né? Essa foi a nacional, no ano passado eu fui na Regional Sul. E é muito legal, porque você passa a pensar e ver trabalhos e pensar em coisas que você não pensava, porque cada instituição tem, digamos assim, um jeito de estudar, né? Uma linha de pesquisa, você conhece pessoas que pensam de outra forma. A violência contra a mulher é o tema deste mês do projeto Encontros com a Experiência. Entre os convidados, representantes da Defensoria Pública e da Delegacia da Mulher. Auditório lotado e tema polêmico, foi neste ambiente que aconteceu mais uma edição do Encontros com a Experiência, que na segunda-feira, dia 14, debateu a violência contra a mulher, em data marcada pela comemoração de 3 anos de advento da Lei Maria da Penha.
Maria da Penha é uma mulher brasileira, né, que foi vítima de violência doméstica por 2 vezes. Primeiro, o marido tentou assassiná-la enquanto ela dormia, não foi bem sucedido, mas deixou ela tetraplégica. Em segundo momento, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho, né, e também não foi bem sucedido. A Lei Maria da Penha constitui um ponto alto no movimento histórico de luta em favor da proteção da mulher. Existem, claro, alguns aspectos da lei que têm sido criticados, mas, no fundo, ela representa, sem dúvida nenhuma, um movimento vitorioso contra a violência. E, principalmente, um movimento vitorioso contra a mulher indefesa, que é o grande número das vítimas, nesses casos, da Lei Maria da Penha. A banca, presidida pelo professor René Ariel Dotti, contou com a presença da coordenadora do curso de Serviço Social da Unibrasil, Elza Maria Campos, a defensora pública doutora Lenice Morilha e a delegada titular da Delegacia da Mulher de Curitiba, Daniela Andrade. No meu entendimento, a principal medida que seria mais eficaz, que traria maior efetividade à Lei Maria da Penha, é o tratamento psicológico do agressor. Ele tem que ser, claro, cumulado com o procedimento policial, procedimento criminal, mas ele tem que ser também aplicado para que a gente veja uma real modificação naquele processo histórico-cultural existente no agressor. A Secretaria de Segurança Pública tem a Blitz da Cidadania, que é um evento feito em determinadas regiões da cidade, na região metropolitana e também no litoral do estado, onde diversos órgãos públicos da segurança pública do estado participam, inclusive as delegacias especializadas. Uma delas somos nós, da Delegacia da Mulher, com ampla divulgação, então, dos procedimentos previstos na Lei Maria da Penha, com entrega de distribuição de folders, com todas as medidas protetivas de urgência e todo o procedimento que é feito na delegacia, banners explicativos e tudo mais. Fiquei extremamente contente, feliz mesmo com o debate, não só com o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas principalmente para os alunos poderem ver vários profissionais de diversas áreas do direito e de outros ramos da sociedade, para que esses possam escolher, né, decidir o futuro deles, né, assim que formados, assim que deixarem os bancos acadêmicos. Achei interessantíssimo, de grande valia e fiquei muito feliz em poder participar. Que tal pegar um bloquinho de papel e anotar as dicas que o professor Stein tem para a gente no Economia Unibrasil? Vamos falar, né, sobre a poupança. O governo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de tributar os rendimentos da poupança de valores superiores a 50 mil, ou seja, de depósitos superiores a 50 mil. Isso significa o quê? Que aqueles valores, para quem tem depósito de poupança de até 50 mil, não vai sofrer os rendimentos não sofrerão tributação. Naqueles valores que são superiores a 50 mil, por exemplo, se você tem um depósito de 55 mil na sua poupança, você vai sofrer tributação dos rendimentos, ou seja, o imposto vai incidir sobre os rendimentos do valor que ultrapassar 50 mil, ou seja, se você tem 55 mil, a tributação é sobre os rendimentos de 5 mil e não de todos os valores depositados em poupança. Né? Por que o governo está fazendo isso? Com a redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, a poupança se torna um investimento interessante, ou seja, ela está rendendo, em média, né, se você deixar o seu depósito por mais de 90 dias, ela está rendendo mais do que a maioria das oportunidades ou possibilidades de investimento. O governo precisa, né, de aplicações, por exemplo, em títulos da dívida pública, ou os chamados títulos do governo, que são esses investimentos ou a compra desses títulos que financiam, né, o déficit do governo ou financiam os investimentos que o governo precisa fazer.
Quando a poupança se torna mais atrativa do que esses investimentos em títulos do governo, a tendência é que os investidores, aqueles que têm recursos, migrem para a poupança, porque eles sempre, né, o investidor vai buscar aquele investimento em que o ganho seja a maior. Então, é importante você acompanhar esse processo, ou seja, a tributação ou não dos depósitos de poupança. É provável que isso vai acontecer em 2010, provavelmente no segundo semestre de 2010, e também é importante que você não tome nenhuma decisão precipitada, por exemplo, de sacar seus recursos da poupança com medo de sofrer tributação. Como eu disse, só serão tributados os ganhos daqueles valores que são superiores a 50 mil. Até 50 mil você não vai sofrer nenhum tipo de tributação, você vai continuar tendo os seus rendimentos como você tem normalmente, e a poupança é uma oportunidade ou uma decisão de investimento importante. A comunicação continua em alta nas faculdades integradas do Brasil. De um lado, a Expo Design Zoom. Do outro, o projeto Nota 10 com os alunos de Publicidade e Propaganda. A minha maior preocupação em relação aos meus alunos e ao próprio curso de Design é servir a necessidades reais, que o nosso aluno ele se coloque a serviço da sociedade. Então, todos os projetos que têm sido apresentados aqui, eles têm um cunho real, seja na parte social, seja na parte de atender a portadores de necessidades especiais, seja nas preocupações ambientais que o designer deve ter, e sempre voltados à qualidade do design, ao fomento da nossa cultura e à valorização da Unibrasil dentro desse contexto. A atividade é promovida por acadêmicos das turmas de 6º período e reúne trabalhos produzidos ao longo dos 4 anos de curso, em diversas disciplinas. Alguns dos trabalhos que ainda permanecem expostos aqui, né, são os trabalhos selecionados por uma comissão, que são os melhores trabalhos do 6º período, no caso, né, do curso do 6º período, do curso de design. E o nosso trabalho, no caso, foi um dos trabalhos selecionados, que seria a confecção do expositor para a turma do 7º período. Alguns trabalhos foram voltados à área social. O nosso trabalho realizado no 4º DEAN foi a pesquisa étnica das etnias do Paraná. Então, a gente tinha que pesquisar quais são os legados históricos e os traços culturais que eles deixaram em relevância tanto em Curitiba como no litoral, em todo o estado do Paraná. Falando em comunicação em alta, alunos de publicidade puderam apreciar trabalhos de conclusão de curso na 2ª edição do projeto Nota 10. O projeto Nota 10, que está agora esse semestre na 2ª edição, ele consiste num incentivo, né, à valorização dos TCCs apresentados pelos alunos de publicidade. Então, a gente traz profissionais do mercado, né, para fazer uma apreciação, uma discussão sobre os melhores trabalhos, né, os que tiraram 10 na apresentação do TCC no semestre passado. Nessa 2ª edição foram selecionados os melhores trabalhos também de propaganda. Tratam dos trabalhos da empresa Cine, de refrigerantes, Frangos Canção e do Colégio Modelo. São os trabalhos que mais se destacaram tanto na área de planejamento quanto na área de criação, de utilização criativa de mídia, e por isso a gente resolveu trabalhar com profissionais do mercado dessas 3 principais áreas. Então, quem foi convidado para comentar os trabalhos é o Conrado Canzonieri, da agência Master. Ele trabalha na área de pesquisa, que a gente julga que pesquisa e informação é um dado muito importante para a propaganda. Então, ele vai pegar exatamente esse ponto dos trabalhos. Daí foi chamado também o Eduardo Lima, que é diretor da agência ELS, que ele trabalha bastante nessa área de planejamento e de comunicação integrada. Então ele vai analisar os trabalhos sobre essa ótica. E também foi chamado o Marco Buchmann, da agência Seu João, que trabalha nessa área de criação de mídia de uma maneira geral e de meios criativos de utilizar a mensagem publicitária. Então ele vai analisar os trabalhos sobre essa ótica. A presença de profissionais do mercado publicitário é um incentivo a mais para os alunos que apresentam os trabalhos. O importante disso daqui é você ter essa transferência da parte acadêmica, que na verdade eles são alunos que tiveram nota 10
no projeto acadêmico, agora virem aqui e verem como é que está o trabalho deles frente ao mercado. A gente não está aqui para dar nota, a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para falar o que está errado em relação ao mercado. É só isso, é muito bacana isso que a Unibrasil está fazendo. O bom é que a gente já vê o que a gente está acertando, consertar os erros também. E também a gente tem essa visibilidade nossa para o mercado, né? Tendo os profissionais do mercado mesmo, eles já sabem o que a gente está produzindo e o que a gente está fazendo assim que sai da faculdade já. Se você está pensando em prestar vestibular, não perca tempo. É bom começar desde já a ler as obras indicadas para o concurso. E a Unibrasil apresenta agora a lista dos livros. Clarice Lispector foi uma precursora em muitos aspectos. Feminista, antes que pensássemos nessa palavra, e existencialista, quando não pensávamos ainda nisso, Clarice Lispector é considerada de um feminismo místico. Tá? Seus personagens são muito interessantes, sempre tem aquilo que se chama de uma epifania, ou seja, uma revelação. A partir de pequenos atos do cotidiano, eles descobrem sobre si mesmo e sobre a vida, mudando em ações extremamente significativas, tá? Dentro desses contos. Inocência, do Visconde de Toné, foi projetada, foi imaginada pelo Visconde de Toné durante a época em que acontecia no país a aprovação da lei do ventre livre, através da qual os filhos dos negros nascidos seriam considerados libertos. Ou seja, uma época muito significativa, de grande efervescência intelectual no país. A obra é um exemplar excelente do nosso romantismo, é uma obra profundamente significativa de um conflito entre o sertão e a cidade grande. Pagadora de Promessas, na verdade, é uma peça teatral. Ela é dividida em 3 atos e ela foi escrita em 1959. Relata uma situação muito interessante que vivemos sempre em nossa vida em algum momento, porque o personagem, Zé do Burro, tem uma missão. Ele precisa levar uma cruz até uma igreja como pagamento a uma santa pelo fato de seu burrico ter sobrevivido. O tempo fora de mim é relativo, mas não o tempo vivo. Este é eterno, porque é afetivo. Dura eternamente enquanto vivo. E como não vivo, além do que vivo, não é tempo relativo. Dura em si mesmo, eterno e transitivo. Esse poema do livro Muitas Vozes, de Ferreira Goulart, o maior poeta brasileiro vivo hoje. O livro reúne 54 poemas sobre morte, vida, infância, sexo, e foi publicado em 1999. As muitas vozes do título provavelmente são referências às vozes utilizadas pelo Ferreira Goulart para realizar a sua obra. Hoje o Brasil tem petróleo, mas houve um tempo em que era proibido acreditar nisso. Apenas um homem acreditou e gritou alto a sua crença, o Monteiro Lobato. Este homem corajoso e idealista que iluminou a infância de gerações de brasileiros com o gosto e o prazer da leitura, foi também um grande escritor de livros para adultos. Urupês, de 1918, foi a sua obra de estreia. Um livro com 14 contos desencantados, irônicos, surpreendentes. Passam-se, na maioria, no interior de São Paulo e refletem o inconformismo do autor com a realidade que via e se recusava a esconder. São saborosos como um café bem quente. No conto-título, Urupês, aparece pela primeira vez a figura do Jeca Tatu, um caboclo preguiçoso, doentio, emblemático de um Brasil que ainda vivia o século XIX. Veja, o livro foi escrito no século XX, nós lemos hoje no século XXI, mas retratando um Brasil ainda do século XIX, muito interessante de ser lido.
especialmente porque esses 3 indicados são trabalhos de conclusão de curso. São alunos que terminaram o seu curso agora e os seus TCCs vingaram nesses produtos que atingiram uma maturidade, tanto que eles foram indicados e premiados já, né, no Prêmio Sangue Novo, que provavelmente é o maior prêmio acadêmico de jornalismo do Estado. É uma oportunidade única de não só aprendizado prático e sobre os procedimentos adotados naquele veículo, no seu dia a dia de trabalho, mas também de ter a oportunidade de conviver, de estar no olho do furacão. Eu vejo que o futuro do jornalismo caminha para um jornalismo multiplataforma. A pessoa tem que ser boa na TV, boa no rádio, boa no jornal, impresso, boa de texto, boa para tudo, assim. Então eu espero ser um jornalista multiplataforma também. Eu me sinto assim extremamente privilegiado de fazer parte de um grupo de jornalistas que vieram do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, pessoas, muitos deles com pós-graduação já na área de comunicação. E eu ainda sem ter terminado o curso, então eu me sinto assim, é uma ótima oportunidade para eu aprender com eles e com a equipe da RPC também, né? Bom, a proposta inicial da Rádio Unibrasil é ser uma rádio jovem, voltada para o jovem, com uma roupagem jovem, porém com conteúdo alternativo e provocativo. E é justamente isso que se reflete nas 24 horas de programação. Música de qualidade, conteúdo informativo e cultural comum a todo meio de comunicação. Ibacuxa foi um dos 10 projetos contemplados pelo Prêmio Estímulos de Curtas-Metragens 2005, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Recebeu ainda o prêmio de melhor filme de curta-metragem da competição brasileira do 12º Festival Internacional de Documentários, É Tudo Verdade. O filme rendeu à professora Cláudia Guimarães o prêmio de melhor fotografia no 4º Festival de Cinema de Maringá. A sala de aula não é o único local de aprendizado nas faculdades integradas do Brasil. Grandes personalidades visitam o Unibrasil e reforçam o diálogo produtivo e provocativo que todas as instituições de ensino devem manter perante a sociedade. A comunidade acadêmica das Faculdades Integradas do Brasil apresentou 25 projetos que estão relacionados aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A Escola de Comunicação trouxe vários projetos, tem questões ligadas à iniciação científica, questões que não exatamente iniciação científica, mas que trabalham com TCC, que trabalham com o projeto de conclusão de curso do aluno, ou seja, ele trabalhando com algo que vai refletir na comunidade. Nós viemos apresentar e escrever o projeto já premiado do PET, do Programa de Educação Tutorial, que é o Programa de Educação em Direitos Humanos na escola pública, nas escolas públicas do Estado do Paraná. O Grupo de Pesquisa em Educação, Ambiente e Sociedade, o GPEAS, que já tem um ano de experiência de estudos teóricos, esse ano resolveu fazer um trabalho de intervenção socioambiental. Aqui, representando também a Unibrasil, tem o grupo do Serviço Social em Trabalho, Gênero e Violência Doméstica. Na verdade, nós estamos trazendo 4 trabalhos, que são 4 projetos, 2 ligados ao trabalho de conclusão de curso do pessoal do 8º período e 2 trabalhos de professores, que serão professores orientadores, ligados à iniciação científica. O nosso projeto, o título do projeto é Acompanhamento Farmacoterapêutico com Pacientes Idosos do Recanto do Tarumã. Pelo Grupo Comunidade, que está desenvolvendo atividades junto às comunidades carentes e instituições como hospitais, escolas, comunidades internas, até mesmo da Unibrasil, promovendo a cidadania. Barroso é um nome grandioso. É famoso por conta da sua didática tanto nas suas falas quanto nos seus livros. Ele transita entre a música, a poema e Constituição de uma maneira muito tranquila. O Barroso não tem como se passar por direito constitucional sem ter lido pelo menos um livro dele. Ele consegue passar aquilo que ele pretende passar
para a gente de uma maneira fácil, sempre é um ensinamento. A nossa preocupação não é só em trazer alguém famoso, mas alguém que tenha um conhecimento, uma bagagem específica. Eu quero cumprimentar o Unibrasil, uma iniciativa maravilhosa, uma palestra excelente. O Unibrasil em síntese termina aqui, mas eu espero você na próxima edição. Até lá!